Hashtag a dama de vermelho da rua 14. Hashtag capítulo 1, a chegada. Clara sempre foi fascinada por mistérios e lendas urbanas. Quando soube da história da dama de vermelho, que assombrava a rua 14 em São Paulo, não pensou duas vezes, precisava investigar. Em uma noite chuvosa, ela chegou à cidade, a luz dos postes refletindo nas poças d'água e criando uma atmosfera sombria. Enquanto caminhava pelas ruas, o vento parecia sussurrar segredos esquecidos. Hashtag capítulo 2, a lenda. No primeiro dia, Clara visitou a biblioteca municipal, onde encontrou um livro antigo que falava sobre a Dama de Vermelho. Segundo a lenda, uma mulher misteriosa aparecia nas noites chuvosas, vestida com um longo vestido vermelho. Aqueles que a viam nunca mais eram os mesmos, perdendo-se em um labirinto de suas próprias memórias. Intrigada, Clara decidiu que precisava descobrir mais sobre essa mulher e as possíveis vítimas de suas aparições. Hashtag capítulo 3, Encontros Sombrios. No dia seguinte, Clara conversou com moradores da rua 14. Muitas pessoas relutavam em falar, mas uma senhora idosa, Dona Amélia, revelou que havia visto a dama há anos. Ela contou que a mulher parecia triste e chamava por um nome que Clara não conseguiu entender. Ela só aparece para aqueles que têm algo a resolver com o passado, disse a senhora, com os olhos cheios de lágrimas. Clara sentiu um frio na espinha, mas sua curiosidade a impulsionou a continuar. Hashtag capítulo 4, o enigma. Com a ajuda de um diário encontrado na biblioteca, Clara começou a desvendar o passado da dama. O diário pertencia a uma jovem chamada Isadora, que desapareceu na mesma rua há décadas. As páginas estavam cheias de entradas confusas e trechos poéticos que falavam de amor, traição e desespero. Clara percebeu que a chave para entender a Dama de Vermelho estava nas memórias de Isadora e em um mistério ainda não resolvido. Hashtag capítulo 5, a noite chuvosa. Em uma noite especialmente tempestuosa, Clara decidiu que era hora de confrontar a lenda. Armou-se de coragem e um lanterninha e se dirigiu à rua 14. O vento uivava e a chuva caía em torrentes. Ao chegar, viu uma figura ao longe, envolta em um vestido vermelho. O coração disparado, Clara se aproximou. A mulher parecia uma aparição, seus olhos profundos e tristes pareciam carregar séculos de dor. Hashtag capítulo 6, o confronto. Clara finalmente falou, "Você é Isadora?" A mulher sorriu, mas a tristeza em seu olhar era palpável. Com uma voz suave, ela começou a contar sua história de amor e traição, revelando que havia sido enganada por um homem que prometeu amor eterno, mas a deixou para trás. A Dama de Vermelho não era apenas uma assombração, ela era uma mulher que buscava ser ouvida. Clara sentiu uma conexão profunda e, através de lágrimas, a dama a guiou em um novo enigma, a busca pela verdade do seu passado. Hashtag capítulo 7, a liberdade. Clara prometeu a Isadora que descobriria a verdade. Com essa promessa, a Dama de Vermelho começou a desvanecer, deixando Clara com um sentimento de paz. Nos dias seguintes, Clara fez mais pesquisas e descobriu que o homem que havia machucado Isadora ainda estava vivo. Com coragem, confrontou-o e, após uma revelação surpreendente, ele confessou seu erro e pediu desculpas. Ao retornar à rua 14, Clara percebeu que a Dama de Vermelho não apareceria mais. Isadora finalmente encontrou a liberdade que tanto desejava. Clara saiu da cidade com um novo entendimento sobre o amor, a dor e a importância de enfrentar os fantasmas do passado, sabendo que cada história merece ser contada. Hashtag capítulo 1, a chegada. Clara sempre foi fascinada por mistérios e lendas urbanas. Quando soube da história da Dama de Vermelho, que assombrava a rua 14 em São Paulo, não pensou duas vezes, precisava investigar. Em uma noite chuvosa, ela chegou à cidade, a luz dos postes refletindo nas poças d'água e criando uma atmosfera sombria. Enquanto caminhava pelas ruas, o vento parecia sussurrar segredos esquecidos. Logo, Clara se hospedou em uma pequena pousada próxima à rua 14.
A atmosfera da cidade a envolveu, e ela mal conseguia dormir, intrigada com o que encontraria. No dia seguinte, decidiu explorar a região e conversar com os moradores. Durante seu passeio, notou olhares furtivos e sussurros ao passar. A curiosidade aumentava, mas também um certo receio. Ao anoitecer, Clara se aproximou da famosa rua, onde os primeiros relatos da dama haviam surgido. As gotas de chuva caíam pesadas, e ela sentiu um arrepio na espinha. Decidiu que, independentemente do que acontecesse, estava pronta para desvendar a verdade. Com o coração pulsando de expectativa, Clara respirou fundo e avançou, determinada a descobrir os segredos sombrios que a Rua 14 guardava. Clara caminhou pela calçada, observando as casas antigas com suas janelas empoeiradas e portas rangentes. Cada passo a levava mais perto do mistério, e a cada sombra que se movia, seu coração acelerava. Murmúrios de histórias não contadas flutuavam no ar, como se os próprios edifícios guardassem as memórias da Dama de Vermelho. Na esquina, uma loja de antiguidades chamou sua atenção. O letreiro, desgastado pelo tempo, anunciava objetos do passado. Clara entrou, atraída pelo cheiro de madeira envelhecida e a luz suave que iluminava os objetos. O dono, um senhor idoso, a observou com um olhar perspicaz. "Você está procurando algo específico?" perguntou. Clara hesitou, mas decidiu compartilhar sua busca pela Dama de Vermelho. O velho sorriu enigmaticamente, como se soubesse mais do que dizia. "Cuidado com o que procura, jovem", avisou ele. "Algumas verdades estão melhor escondidas." Clara franziu a testa, intrigada, mas não permitiu que o medo a paralisasse. A lenda estava se entrelaçando com sua própria história, e ela precisava saber mais. Ao sair da loja, a chuva se intensificou, criando um manto de mistério ao seu redor. O vento soprou forte, fazendo com que Clara sentisse como se algo a estivesse chamando. A Rua 14 parecia pulsar com energia própria, e ela sabia que estava prestes a descobrir algo extraordinário. Com o coração acelerado e uma mistura de ansiedade e excitação, Clara seguiu em direção à Rua 14. O eco de suas botas na calçada molhada ressoava como um tambor, marcando o início de sua jornada em busca da verdade. Mal sabia ela que, ao desvendar os segredos da Dama de Vermelho, enfrentaria não apenas o passado de uma estranha, mas também os fantasmas que habitavam seu próprio coração. Capítulo 2, A Lenda. Clara despertou com a luz suave do amanhecer filtrando pela janela da pousada. O cheiro de café fresco a fez levantar-se rapidamente, cheia de determinação. Sabia que a primeira parada do dia seria a biblioteca municipal, onde as histórias da Dama de Vermelho poderiam ser reveladas. Após um rápido café da manhã, ela se dirigiu à biblioteca, um edifício antigo que parecia guardar séculos de conhecimento. As paredes estavam cobertas de livros, e o silêncio reinava, quebrado apenas pelo som de páginas viradas. Clara se sentou em uma mesa isolada e começou a pesquisar. Folheou livros de história local e contos de terror até que um título chamou sua atenção: Lendas Urbanas de São Paulo. Seu coração disparou ao encontrar um capítulo dedicado à Dama de Vermelho. As palavras dançavam na página, narrando a história de uma mulher que, segundo relatos, buscava vingança e justiça. A lenda contava que, em noites chuvosas, a Dama de Vermelho aparecia para aqueles que carregavam remorsos. Aqueles que haviam, segundo as histórias, eram perseguidos por pesadelos e lembranças de suas falhas. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, havia algo profundamente inquietante naquela história. Determinada a descobrir mais, ela pediu ajuda ao bibliotecário, um homem idoso com um olhar sábio. "A Dama de Vermelho não é apenas um conto", ele disse, observando-a atentamente. "Ela representa as dores e arrependimentos de muitas almas perdidas." Clara ouviu cada palavra, absorvendo a profundidade do que estava sendo dito. Com novas informações em mãos, Clara decidiu visitar os moradores da Rua 14. Em uma pequena cafeteria, encontrou um grupo de pessoas conversando em sussurros. Aproximou-se e, com cuidado, perguntou se alguém conhecia a lenda. Os olhares se cruzaram, e um silêncio pesado tomou conta da sala. Uma mulher idosa, com cabelos grisalhos e expressão triste, finalmente quebrou o silêncio.
Eu vi a dama uma vez, há muitos anos, confessou. Ela estava de pé na esquina, olhando para mim com uma tristeza que nunca esquecerei. Clara sentiu que cada palavra era uma chave, abrindo portas para o passado. A mulher continuou: eu havia perdido um amor, e ela parecia entender minha dor. Mas ao olhar em seus olhos, percebi que minha tristeza era superficial comparada à dela. Clara se perguntou se a dama era um reflexo das experiências dos que haviam, uma espécie de espelho que revelava verdades ocultas. Após conversar com alguns moradores, Clara percebeu que muitos não queriam falar sobre a dama. Havia um medo palpável no ar, como se a lenda estivesse entrelaçada com segredos que preferiam manter enterrados. Essa resistência apenas aumentou sua determinação. Ao anoitecer, Clara decidiu retornar à Rua 14, armada com suas descobertas e uma lanterna. O clima estava pesado, e a chuva começava a cair novamente, criando uma sinfonia de batidas contra as calçadas. Ela se sentia atraída pela rua, como se uma força invisível a chamasse. Na escuridão, a Rua 14 se transformou, revelando sua verdadeira essência. As sombras dançavam ao redor dela, e Clara sabia que estava próxima de algo importante. O coração pulsava, e a tensão no ar era quase elétrica. Quando alcançou a esquina onde a dama fora vista, Clara parou, olhando ao redor. As luzes dos postes refletiam na água da chuva, criando um espetáculo quase etéreo. Ela sentiu que precisava fazer uma conexão, algo que a levasse mais fundo na história. Se você estiver aqui, me mostre o caminho, Clara murmurou, a voz ecoando na noite. Assim que terminou a frase, uma brisa gelada passou por ela, e uma sensação de presença a envolveu. Clara soube que sua busca estava apenas começando, e que a Dama de Vermelho tinha muito mais a revelar. Capítulo 3 – Encontros Sombrios. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação de urgência. A história da Dama de Vermelho pulsava em sua mente, como um mistério a ser resolvido. Após um rápido café, decidiu que era hora de aprofundar suas investigações. A biblioteca ainda era uma opção, mas ela queria ouvir diretamente as experiências dos moradores da Rua 14. Ela caminhou até a rua, sentindo as gotas de chuva que caíam suaves. O dia estava nublado, mas isso não diminuiu sua determinação. Ao chegar, notou um grupo de jovens sentados em um banco, rindo e conversando. Com coragem, aproximou-se e perguntou se alguém já havia encontrado a dama. Os risos cessaram, e os jovens trocaram olhares nervosos. Um rapaz, de cabelos desgrenhados e expressão desafiadora, foi o primeiro a falar. Ela não é só uma história. Muitos já a viram. E não é algo que você queira experimentar. Clara sentiu um frio na espinha, mas sua curiosidade era maior que o medo. Como vocês souberam da lenda? Perguntou Clara. O grupo hesitou, mas uma jovem, com olhos intensos, finalmente disse: meus pais falavam sobre ela. Dizem que aparece quando você tem algo a resolver. Clara notou que, mesmo entre risadas, havia uma tensão no ar, uma percepção coletiva do que a dama representava. Enquanto conversavam, Clara percebeu que o grupo parecia se sentir cada vez mais incomodado com o tema. Eles começaram a mudar de assunto, mas Clara estava determinada a descobrir mais. Alguém aqui já teve um encontro com ela? Perguntou novamente, insistindo. O rapaz que havia falado antes agora parecia mais sério. Meu irmão a viu uma vez. Ele estava desolado por causa de uma traição. Diz que ela falou com ele, mas não conseguiu entender suas palavras. Clara sentiu que essa poderia ser a chave para desvendar o mistério. A dama não era apenas uma assombração, ela tinha uma mensagem. Depois de algumas tentativas de obter mais informações, Clara se despediu do grupo e decidiu visitar a senhora Amélia, a idosa que havia compartilhado um pouco sobre a dama. Ao chegar à sua casa, Clara percebeu que a atmosfera era mais pesada do que na primeira visita. A senhora recebeu com um olhar triste, como se soubesse que o passado a assombrava. Você voltou, querida. O que encontrou? Amélia perguntou, sua voz suave, mas cheia de gravidade. Clara compartilhou o que soubera, e a expressão de Amélia se tornou ainda mais séria. Ela não aparece à toa.
Cada um que a vê carrega uma história pesada, um peso que precisa ser resolvido. Intrigada, Clara perguntou: "E como posso ajudar aqueles que a encontraram?" A senhora olhou para Clara com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo analisada. Às vezes, o que precisamos é entender nossos próprios erros antes de ajudarmos os outros. A dama pode ser um guia, mas também pode ser um aviso. Clara refletiu sobre essas palavras enquanto a chuva começava a cair novamente, criando um pano de fundo melancólico. Sabia que, para entender a Dama de Vermelho, precisava mergulhar em seu próprio passado, confrontando não apenas as histórias alheias, mas também as suas. "Você já viu a dama?" perguntou Clara, interrompendo seus pensamentos. Amélia hesitou, e Clara percebeu a luta interna em seu olhar. "Sim, uma vez. E foi a experiência mais dolorosa da minha vida." As palavras saíram como um sussurro, carregadas de emoção. Ela estava vestida de vermelho, e eu senti uma tristeza profunda ao olhá-la. Era como se ela soubesse de todas as minhas falhas e arrependimentos. Clara sentiu uma conexão instantânea com a senhora. Compreendia que a dama era um reflexo do que havia sido, um espelho para as almas atormentadas que cruzavam seu caminho. Amélia completou: "Se você quiser entender a dama, deve se abrir para sua própria história. O que você teme? O que você não resolveu?" Clara sabia que essa jornada não seria fácil, mas estava pronta para enfrentar seus medos e descobrir o que a Dama de Vermelho realmente representava. A conversa deixou Clara pensativa, mas, ao mesmo tempo, cheia de determinação. Ao sair da casa de Amélia, olhou para a Rua 14, agora com um novo entendimento. A lenda estava profundamente entrelaçada com a vida das pessoas que ali moravam, e ela se sentia mais conectada do que nunca a essa história sombria e poderosa. Capítulo 4 – O Enigma. Determinada a desvendar os mistérios da Dama de Vermelho, Clara decidiu que precisava entender a história de Isadora, a jovem mencionada nos livros que lera. Com o coração acelerado, ela retornou à biblioteca e pediu ajuda ao bibliotecário. "Você pode me falar mais sobre Isadora?" perguntou, sua curiosidade fervilhando. O bibliotecário olhou para ela com uma expressão de reconhecimento. "Isadora foi uma mulher que viveu aqui há décadas. Seu amor terminou em tragédia, e muitos acreditam que sua alma ainda vaga pela Rua 14. Clara sentiu um frio na espinha. A conexão entre Isadora e a Dama de Vermelho estava se tornando cada vez mais clara. Em busca de mais pistas, Clara começou a pesquisar os registros de nascimento e morte da cidade. Após horas de busca, ela finalmente encontrou o nome de Isadora em um antigo registro, datado de um fatídico dia de outono. O documento descrevia um amor proibido e um destino trágico, revelando que Isadora havia desaparecido após a traição de seu amante. Com essas informações em mente, Clara decidiu visitar o local onde Isadora havia vivido. Ao chegar, notou que a casa estava em ruínas, mas ainda carregava uma beleza nostálgica. As janelas quebradas e as paredes desgastadas pareciam guardar segredos há muito esquecidos. Clara sentiu que ali poderia encontrar algo que a ajudasse a entender a dama. Dentro da casa, a atmosfera era pesada. Poeira dançava à luz que entrava pelas frestas, e Clara sentiu uma conexão instantânea com o lugar. Com o espírito investigativo, começou a vasculhar os restos do que fora o lar de Isadora. Em uma das paredes, encontrou um recorte de jornal que falava sobre o desaparecimento da jovem, juntamente com uma foto dela. Os olhos de Isadora pareciam vivos, transbordando emoções que Clara não conseguia decifrar. No entanto, havia algo mais, uma frase escrita à mão no verso da foto: "A dor é o preço do amor." Aquela frase ressoou em Clara como um eco. Era um lembrete de que os sentimentos mais profundos frequentemente trazem consigo cicatrizes. Clara percebeu que Isadora, assim como a Dama de Vermelho, carregava uma história de amor e perda que precisava ser compreendida. Ao sair da casa, a chuva começou a cair novamente, lavando as ruas e misturando-se com suas próprias lágrimas. Clara sentia que estava cada vez mais próxima da verdade. A conexão entre ela, Isadora e a Dama de Vermelho se tornava mais forte, e Clara estava determinada a enfrentar o que quer que surgisse em seu caminho.
Sabia que a busca por respostas a levaria a um confronto não apenas com o passado de Isadora, mas também com os seus próprios medos e arrependimentos. Capítulo 5 – A Noite Chuvosa. A noite chegou com uma intensidade inesperada, e as nuvens escuras se acumulavam no céu, como se refletissem o tumulto dentro de Clara. Ela sabia que precisava confrontar a Dama de Vermelho, e, com o coração pulsando de expectativa, decidiu retornar à Rua 14. A chuva começava a cair em torrentes, criando um cenário perfeito para a lenda que a consumia. Com a lanterna em uma mão e a foto de Isadora na outra, Clara caminhou pela rua, suas botas fazendo barulho nas poças d'água. O vento uivava ao seu redor, como se estivesse chamando o ar, e cada passo a levava mais perto de um destino inevitável. Clara parou na esquina onde a dama havia sido vista tantas vezes, respirando fundo enquanto a chuva caía sobre ela. Então, como um sussurro no vento, Clara viu. A figura da Dama de Vermelho surgiu entre as sombras, seu vestido esvoaçando como se estivesse dançando na tempestade. A luz da lanterna iluminou o rosto da mulher, e Clara sentiu uma onda de emoções a invadir, tristeza, empatia, e uma dor que parecia ecoar de outra época. Isadora, Clara perguntou, sua voz quase sendo levada pela chuva. A dama olhou com olhos profundos e melancólicos, e um silêncio pesado se instalou. Clara percebeu que essa era a oportunidade que buscava, um momento em que as barreiras entre passado e presente pareciam desvanecer. A dama moveu os lábios, mas as palavras não saíram. Em vez disso, Clara sentiu uma onda de lembranças invadindo sua mente, imagens de amor, traição e arrependimento, como se a própria dama estivesse compartilhando sua história. Clara fechou os olhos, permitindo que as emoções a envolvessem. Você está presa, não é? Clara disse, sua voz cheia de compaixão. Você quer que eu ajude a contar sua história? A dama inclinou a cabeça, e Clara soube que estava no caminho certo. Ali, naquele momento, elas estavam conectadas por um fio invisível que transcendeu o tempo e o espaço. Com a chuva caindo, Clara finalmente sentiu que a Dama de Vermelho não era apenas uma assombração, mas uma mulher que buscava liberdade e compreensão. E, ao prometer ajudar a desvendar sua história, Clara percebeu que também estava em busca de sua própria libertação, enfrentando os fantasmas que a assombravam. Capítulo 6 – O Confronto. Clara permaneceu paralisada, absorvendo a presença da Dama de Vermelho. A chuva caía em cascatas ao redor delas, criando uma cortina que separava o mundo real da dor que se manifestava ali. O que você quer que eu faça? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. A dama continuou a olhar para ela, e Clara sentiu um misto de medo e esperança. Um vento forte passou, fazendo com que o vestido da dama esvoaçasse como chamas dançando. Clara percebeu que as lágrimas da dama eram as mesmas que ela própria carregava, lágrimas de dor, amor e perda. Se você puder, me ajude a encontrar a verdade, disse a dama, sua voz suave, quase inaudível, mas cheia de uma urgência palpável. Clara respirou fundo, sentindo o peso da missão. Era um chamado não apenas para a dama, mas também para si mesma. Como posso ajudar? O que precisa ser resolvido? A dama pareceu hesitar, como se estivesse buscando as palavras certas, e o tempo parecia parar em torno delas. Finalmente, a dama moveu a mão, apontando para um caminho estreito que levava a um parque próximo. Lá, sob a árvore mais antiga, encontrará as respostas que busca. Mas tenha cuidado, o que descobrirá pode mudar tudo. O coração de Clara disparou. Era um convite para enfrentar o desconhecido, e ao mesmo tempo, um alerta sobre o que estava por vir. Com o aceno, a dama desapareceu em meio às sombras, e Clara sentiu uma onda de determinação invadi-la. Era hora de seguir seu caminho. Ela correu até o parque, a chuva torrencial tornando o chão escorregadio, mas sua mente estava focada. Sabia que precisava encontrar a árvore antiga mencionada pela dama. Ao chegar ao parque, Clara viu a silhueta da árvore, imensa e imponente, como se tivesse presenciado séculos de histórias. As gotas da chuva escorriam pelos troncos e se misturavam ao barro. Clara se aproximou, sentindo a energia daquele lugar, como se a própria árvore guardasse segredos. Ela se ajoelhou, examinando o solo encharcado.
Seus dedos tocaram a terra, e ela começou a escavar, impulsionada por uma intuição profunda. A chuva continuava a cair, mas Clara estava concentrada em sua busca. Depois de alguns minutos, seu coração disparou ao sentir algo duro. Com um puxão, revelou uma pequena caixa de madeira, desgastada pelo tempo. A caixa estava trancada, mas Clara percebeu que não precisava de uma chave. Com as mãos tremendo de emoção, ela abriu, e uma onda de sentimentos a atingiu. Dentro, havia cartas amareladas, escritas à mão, e uma pequena fotografia de Isadora com seu amante, ambos sorrindo. Clara sentiu um nó na garganta, ali estavam as memórias de um amor que acabou em tragédia. As cartas contavam a história de um amor ardente, mas também de promessas quebradas. Isadora escreveu sobre seus sonhos, suas esperanças e a dor da traição. Cada palavra parecia ecoar na mente de Clara, revelando não apenas a história de Isadora, mas também suas próprias inseguranças e medos. Com lágrimas nos olhos, Clara leu uma passagem que dizia: a dor do amor é um fardo pesado, mas o silêncio é ainda mais. Se um dia alguém encontrar minhas palavras, espero que entendam o que perdi. A Dama de Vermelho não buscava vingança, ela queria ser ouvida, desejava que sua história fosse contada e compreendida. Clara percebeu que essa busca não era apenas sobre Isadora, mas também sobre cada um que a dama havia tocado. A conexão entre elas se tornava mais clara, era uma luta universal contra o silêncio que muitas mulheres carregavam, um grito por reconhecimento em meio à dor. Decidida a levar essa história adiante, Clara fechou a caixa e se levantou. A chuva diminuía, e o céu começava a clarear. A Dama de Vermelho precisava de um eco, uma voz que contasse sua verdade. Clara estava pronta para se tornar essa voz. Ao voltar para a Rua 14, Clara sentiu que a lenda agora pulsava dentro dela, como um mantra que precisava ser compartilhado. Ao olhar para o horizonte, sabia que o próximo passo seria confrontar aqueles que ainda guardavam segredos, aqueles que poderiam ter ajudado Isadora em vida. E assim, com uma nova determinação, Clara estava prestes a transformar a dor em um chamado para a mudança. Capítulo 7 – A Liberdade. Clara acordou no dia seguinte com uma sensação de renovação. As descobertas da noite anterior ainda ecoavam em sua mente, e a luz do sol começava a brilhar após a tempestade. Ela sabia que agora precisava compartilhar a história de Isadora e da Dama de Vermelho. O primeiro passo seria conversar novamente com a Senhora Amélia, para contar sobre suas revelações. Com a caixa em mãos, Clara se dirigiu à casa da idosa. Cada passo na Rua 14 parecia carregar um peso diferente, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Ao chegar, Amélia a recebeu com um sorriso gentil, mas seus olhos denunciavam uma sabedoria profunda. "O que você descobriu, minha querida?", perguntou, percebendo a determinação em Clara. Clara explicou tudo, as cartas, a história de amor de Isadora e seu desejo de ser ouvida. A expressão de Amélia se transformou em compreensão. Isadora não é apenas uma lenda, ela representa tantas vozes que foram silenciadas ao longo do tempo. Você tem uma responsabilidade agora. Eu quero contar essa história, mas como? Clara respondeu, a ansiedade se misturando à empolgação. Amélia sorriu novamente. Você já deu o primeiro passo. A verdade precisa ser compartilhada, e as pessoas precisam ouvir. A conversa fluiu naturalmente, e Clara sentiu que Amélia era um farol em meio à escuridão. Elas discutiram maneiras de organizar um evento na comunidade, onde as histórias de amor, perda e resiliência poderiam ser compartilhadas. Clara sabia que precisava dar voz a Isadora e a todas as mulheres que enfrentaram suas próprias batalhas. Com o plano em mente, Clara começou a trabalhar. Nos dias seguintes, ela reuniu a comunidade, contando sobre a Dama de Vermelho e convidando todos a compartilharem suas próprias histórias. O evento ganhou vida, atraindo pessoas que vinham de diferentes lugares, cada uma carregando seu próprio peso emocional. No dia do evento, a Rua 14 estava cheia de vida. As pessoas se reuniram em um pequeno parque, decorado com flores e lanternas que iluminavam a noite. Clara subiu ao palco improvisado, o coração batendo forte. Ao olhar para a multidão, sentiu que estava prestes a iniciar uma transformação.
Hoje estamos aqui para lembrar Isadora e todas as vozes que precisam ser ouvidas, começou Clara. Sua voz ressoou no ar, e o silêncio tomou conta do público. A Dama de Vermelho não é uma história de medo, mas de amor e resiliência. Precisamos contar essas histórias, para que ninguém mais sofra em silêncio. À medida que Clara falava, as pessoas começaram a se levantar e compartilhar suas próprias experiências. Havia risos, lágrimas e um senso de comunidade que crescia a cada relato. A Dama de Vermelho se tornava um símbolo de força e empatia, conectando todos aqueles presentes. Clara sentia que a energia da Dama estava ali, no ar, guiando cada um a confrontar seus próprios fantasmas. O evento se tornava um ritual de cura, um espaço seguro onde as vozes finalmente eram ouvidas. Entre as histórias, Clara viu a força que vinha da vulnerabilidade e da verdade. Quando o sol começou a se pôr, a atmosfera estava carregada de emoção. Clara sentiu que havia cumprido sua missão, mas, ao mesmo tempo, uma inquietação a assombrava. A Dama de Vermelho encontrou sua voz, mas e agora? O que acontece com todas essas histórias que compartilhamos? Amélia se aproximou e, com um olhar profundo, disse: "Você fez mais do que imagina. A história não termina aqui, ela apenas começa. A liberdade não é um destino, mas uma jornada contínua." Clara percebeu que ainda havia muito a ser explorado e descoberto. Assim que o evento terminou, Clara caminhou pela Rua 14, agora iluminada pela luz suave da lua. O que antes era um lugar de mistério e medo agora vibrava com vida e esperança. Porém, uma pergunta ainda pairava em sua mente: a Dama de Vermelho realmente encontrou paz? Ou ela continuará a vagar em busca de mais histórias a serem contadas? Enquanto pensava nisso, Clara ouviu um sussurro suave no vento, como se a Dama estivesse agradecendo. Um frio percorreu sua espinha, mas, ao mesmo tempo, um sorriso se formou em seus lábios. Era a sensação de que a lenda ainda estava viva, pulsando entre aqueles que decidiram contar suas verdades. Naquele momento, Clara se virou para olhar a Rua 14 mais uma vez. As sombras pareciam dançar sob a luz da lua, e ela sabia que, independentemente de onde sua jornada a levasse, a história da Dama de Vermelho e de Isadora sempre estaria com ela, tecendo um enigma que continuaria a revelar novos significados. E assim, enquanto a noite se aprofundava, Clara entendeu que a busca pela verdade nunca termina. A Dama de Vermelho, agora um símbolo de resiliência, continuaria a guiar aqueles dispostos a enfrentar seus medos, a olhar para dentro e, acima de tudo, a contar suas histórias, uma lenda eterna, sempre à espreita na sombra da Rua 14.